Livra teu povo, Senhor. Livra teu povo, Pai de amor. Não deixes cair a vergonha sobre a tua igreja. Secou a alegria dos homens, se foi o alimento da terra. Volta restituir, ó Pai de amor. Chore, chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Paz, amados. Por mais uma vez o Espírito nos traz uma palavra, o Espírito nos traz uma verdade, uma revelação, e nós vamos pregar hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, do Evangelho de Mateus, como você leu aí na abertura do vídeo. Existem passagens da Bíblia, existem versículos da Bíblia, existem histórias da Bíblia que todo pregador gosta de ministrar. Então são palavras que nos trazem conforto, que nos trazem alegria, que nos trazem esperança, são palavras que nos põem para cima, são palavras que nos incentivam, são palavras que nos acolhem, são palavras que nos fazem bem à alma, nos fazem bem ao espírito. São palavras que todo mundo gosta de ministrar, palavras que dão ibope, que dão boa fama ao ministério do pregador. Por outro lado, existem palavras na Bíblia, existem passagens na Bíblia que são pesadas, são passagens em que normalmente as pessoas não gostam de ministrar, não ministram, as pessoas não gostam de ouvir. Pois bem, hoje nós vamos ministrar numa dessas passagens, desses momentos pesados, desses momentos que são de exortação, que são momentos que para nos trazer uma reflexão mais profunda, para nos trazer arrependimento. Vamos falar sobre João Batista. João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, que era prima de Maria. Então, Jesus e João Batista são parentes, são aparentados. Acontece que o pai de João Batista, Zacarias, ele era da família sacerdotal, da tribo sacerdotal de Israel. Ele era um sacerdote. Ministrava no templo, o pai de João Batista. E pela tradição judaica, como João Batista, nasceu numa família que trabalhava, ministrava no templo, uma família de sacerdotes. O que era esperado que acontecesse com João Batista é que ele também se tornasse um sacerdote, também fosse ministrar no templo, como seu pai antes dele, como seu avô, como seu bisavô, como a linhagem de João Batista fez por milhares de anos, centenas de anos. Só que João Batista não faz isso. João Batista se torna uma figura estranha naquele contexto, naquela sociedade. João Batista pregava no deserto, aquela voz que pregava no deserto, daí que veio o nome do blog, do nosso blog. João Batista era alguém que pregava, ia para o deserto, vivia no deserto, pregando, ministrando no deserto. Se vestia com pelo de camelo, se alimentava de gafanhotos, comia o mel silvestre. Uma figura que nos remete a alguém, uma figura estranha, seria o paradigma do ermitão, aquele homem estranho que mora sozinho, aquela barba enorme, cabelo desgrenhado, um jeito estranho de falar, de ministrar. Esse era João Batista. E João Batista tinha um ministério, João Batista ele batizava as pessoas. E num dado momento, pouco antes de Jesus começar o seu ministério, o ministério de João Batista era muito próspero. João Batista não pregava em templos, não pregava em sinagogas, não pregava no grande templo de Israel. João Batista pregava no deserto, pregava no meio do mato, à beira do rio. E a pregação de João Batista era tão cheia de unção, tão cheia de autoridade, que as pessoas começaram a se chegar a João Batista. João Batista começou a fazer discípulos, muitos discípulos. E João Batista começa a agregar pessoas ao redor dele. Chega um ponto, como nós vimos no texto, em que os fariseus e os saduceus
olhando para o ministério de João Batista, olhando para o grande ministério de João Batista, resolvem ir ver o que está acontecendo. Então, de repente, os fariseus, os saduceus começam a procurar a pregação, começam a procurar o ministério, vão na igreja de João Batista. Quem são os fariseus e os saduceus? São os grandes líderes da religião judaica naquela época. Israel era dominado por Roma, só que Roma não interferia normalmente na administração religiosa. Roma governava, dominava, era parte da política romana de domínio, de conquista. Ou seja, Roma ela tutelava os países, os povos dominados. Então Roma tutelava o povo judeu. Mas o povo judeu tinha uma certa liberdade, tanto administrativa como política e religiosa. E quem realmente mandava abaixo dos romanos em Israel, no povo judeu, eram os saduceus, eram os fariseus, ou seja, o alto sacerdócio. Os fariseus, os saduceus eram como se fossem denominações, eles eram grupos que tinham certas interpretações da palavra, da lei, e esses grupos dominavam, né, a igreja, dominavam o templo, a administração do templo em Israel. Havia um rei, que era um rei fraco, um rei tolo, uma marionete, e quem dominava mesmo abaixo dos romanos eram os fariseus e os saduceus. Eram os grandes pastores da época, eram os grandes ministros da época, os grandes os apóstolos, os grandes evangelistas da época, eram os responsáveis pelas grandes igrejas, pelas grandes denominações da época. Fazendo um paralelo com hoje seria isso. Esses eram os fariseus e saduceus. E eles são atraídos pela administração de João Batista porque João Batista está na moda. João Batista, com a sua palavra cheia da unção do Senhor, começa a atrair pessoas, começa a atrair o povo, e começa a encher as pregações, começa a encher a igreja de João Batista, a igrejinha de João Batista começa a ficar importante. E aí os famosos, né, os artistas, os políticos, começam a bater na porta da igrejinha de João Batista. João Batista pregava ali no meio do mato, no rio, na beira do rio, até para batizar as pessoas. E para estarem na mídia daquele momento, para estarem na moda naquele momento, para fazer ibope, para aparecer ao lado de quem o povo estava procurando, os fariseus e os saduceus vão atrás de João Batista. E João Batista tem uma reação inesperada diante daqueles homens poderosos, daqueles grandes líderes religiosos, daqueles grandes homens de Deus, mulheres, naquela época não haviam mulheres naquele ministério, mas hoje em dia seriam grandes homens, grandes mulheres de Deus, da igreja evangélica, de grandes denominações, pessoas famosas, importantes com grandes igrejas com milhares de pessoas, com vários templos. E esses homens se chegam a João Batista, mas João Batista não se intimida pela posição dos fariseus, pela posição, pela fama, pela influência dos saduceus. Não. João Batista levanta o dedo e coloca o dedo na cara daqueles homens e faz uma declaração. Ele faz uma ademoestação. E o que João Batista fala? Raça de víboras. Aquele homem estranho não estava usando terno, não tinha um terno Armani, não estava um relógio de ouro no pulso, não tinha um relógio de ouro no pulso. João Batista não tinha um relógio de ouro no pulso. João Batista não tinha um corte de cabelo por um estilista, não. Aquela figura estranha, barbuda, cabeluda, com roupas estranhas, andrágios, se enche de ousadia, se enche de autoridade no Espírito Santo e confronta aqueles homens, confronta aquelas pessoas, chamando-os de víboras. Queridos, a víbora, o que sai da boca da víbora é veneno. A víbora destila veneno, o que sai da boca dela é morte. A víbora é um animal traiçoeiro, um animal rastejante, um animal que ataca de maneira traiçoeira. E João Batista confronta aquelas pessoas e os chama de víboras. João Batista chama os grandes líderes religiosos da época, raça de víboras. Ele os chama ao arrependimento. Ele diz para aqueles homens, para aquelas pessoas, que elas precisam se arrepender e trazerem diante do Senhor fruto de arrependimento.
Esse fruto do qual João Batista estava falando naquela época não são números, não é quantidade de prédios, não é número de pessoas que frequentam os cultos. Esse fruto não é a quantidade de pessoas que foram saradas, foram curadas, cegos que enxergaram, surdos que ouviram, aleijados que andaram. Não é esse fruto que João Batista está fazendo referência. O fruto ao qual João Batista fala é o fruto do Espírito, o fruto de arrependimento, ou seja, fruto do caráter, mudança de caráter. João Batista está confrontando aquelas pessoas, confrontando aqueles grandes líderes religiosos, a respeito da maneira como eles têm conduzido a igreja, a maneira como eles têm conduzido as coisas de Deus, a maneira como eles têm conduzido a noiva. Queridos, da mesma maneira que naquele tempo, João Batista confrontou aquelas pessoas, chamando-os de raça de víboras, conclamando-os ao arrependimento. Hoje em dia a mesma coisa acontece no nosso tempo. Nós temos grandes denominações, grandes igrejas, com muitos e muitos prédios, muitos templos, com cultos cheios de pessoas, homens que aparecem na mídia, muito tempo em rádio, televisão. Hoje em dia nós temos os nossos fariseus, os nossos saduceus, se dizem pastores, se dizem evangelistas, se dizem bispos, bispas. Na verdade, são como víboras. São como víboras. Nesse momento, hoje, a igreja evangélica nesse país, a igreja evangélica, não só nesse país, mas no mundo, tem se deparado mais uma vez com os fariseus, com os saduceus, com as víboras. A igreja, a noiva de Cristo, hoje em dia tem sido prostituída. Igrejas deixaram de ser a noiva de Cristo e passaram a ser instituições, empresas. Esses homens, essas mulheres buscam o benefício próprio, buscam o lucro financeiro, buscam poder, buscam fama, buscam influência social. Esses fariseus e saduceus hoje, que têm debaixo de si grandes congregações, têm usado a igreja, a noiva de Cristo, para trazer para si benefícios próprios, politicamente, socialmente, financeiramente. A noiva de Cristo tem sido prostituída. A noiva de Cristo tem sido maculada e manchada por esses homens e essas mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus, mas que na verdade são como víboras. Das suas bocas saem veneno, das suas bocas saem morte e maldição. São traiçoeiros, mentirosos, né? Um falar viperino, da natureza da víbora. E o mais impressionante é que é sempre assim. De tempos em tempos, Deus chama homens e mulheres que realmente o temem e o amam, para confrontar os fariseus, para confrontar os saduceus. Naquela época, João Batista tinha esse ministério. João Batista teve que surgir para pregar o arrependimento, para confrontar a liderança da grande igreja naquele tempo, para que só depois de exposta essa liderança, só depois de exposta a prostituição no templo, somente depois de exposta a exploração da noiva, depois que isso fosse trazido à tona e houvesse arrependimento, só então Jesus viria e a igreja seria restaurada, e o templo e o culto seriam restaurados, e o poder e a graça do amor de Deus poderia novamente se manifestar naquela época, naquele povo, naquela sociedade. Lutero, aconteceu a mesma coisa com Lutero. Num dado momento, Deus levantou algumas pessoas, Lutero, Calvino, para se revoltarem, para confrontarem uma igreja cristã, católica, corrupta, prostituída, vendida. E ali nasceu o movimento protestante, no qual nós hoje somos descendentes. Deus sempre faz assim. Chega um dado momento em que o Senhor fala basta, até aqui, chega. E naquele momento o Senhor levanta pessoas dos lugares mais inesperados. Um padrezinho de uma cidade do interior da Alemanha, Lutero. Uma figura estranha que vivia no deserto comendo gafanhotos, João Batista. Pessoas aos olhos naturais humanos, pessoas pequenas, para confrontar, para denunciar,
para chamar atenção, para exortar, para trazer o arrependimento da grande cúpula religiosa naquele momento, naquela sociedade. E hoje é um tempo disso acontecer novamente. É preciso que homens e mulheres que têm o espírito de João Batista se levantem contra a exploração da noiva, contra a prostituição da noiva. O Senhor hoje quer limpar a sua noiva. A sua noiva foi maculada. A noiva de Cristo foi prostituída, foi manchada, foi marcada. É preciso que novamente hoje haja um rompimento. É preciso que novamente hoje alguém se levante com autoridade e ousadia. E eu creio que as pessoas estão se levantando para confrontar os grandes homens e mulheres da igreja estabelecida. Confrontá-los e olhar nos olhos dele, raça de víbora. É preciso que se arrependam. E a reação, pode ter certeza, a reação dessas pessoas vai ser a mesma da reação daqueles homens, daqueles fariseus e saduceus, que quando eles são confrontados, João Batista os adverte: e não venham dizer para mim que vocês são filhos de Abraão, são adoradores por serem filhos de Abraão, por grandes coisas que vocês fizeram. Porque o Senhor é capaz de dessas pedras levantar verdadeiros adoradores. Essa cúpula, essa realeza na igreja cristã do país, toda vez que é confrontada, enche o peito, sobe nos púlpitos e vem falando: quem são esses homens, essas mulheres que nos confrontam, que nos atacam? Vejam nossas igrejas, vejam a quantidade de prédios que temos, a quantidade de horas de televisões e rádios que temos, a quantidade de pessoas que vêm aos nossos cultos. Vejam a quantidade de país em que nós chegamos. Vejam quantas pessoas enriqueceram, prosperaram, quantas pessoas foram curadas, quantos cegos enxergaram, surdos ouviram. Nós somos filhos de Abraão. Não é disso que João Batista está falando. João Batista está falando de caráter, de conformidade com Cristo, de princípios, de santidade, de comprometimento, de amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. João Batista está falando de pessoas que rejeitaram uma vida de cruz, que rejeitaram uma vida de comprometimento com o Evangelho para obter benefício próprio. Essas são as víboras. Queridos, o machado está posto à raiz, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e será lançada ao fogo. O meu clamor nesse momento é que o Espírito de João Batista se manifeste na vida, nos corações, na voz de homens e mulheres que realmente amam a noiva, que amam a Jesus, que amam a sua igreja, que não se conformam com a bandalheira, com os escândalos, com a prostituição, com a sujeira que tem sido lançada sobre a noiva de Cristo. Para que homens e mulheres cheios de ousadia, temor e tremor ao Senhor, se levantem com a mesma indignação de João Batista e confrontem, e declarem, e chorem, e clamem, e orem, para que a igreja seja novamente santificada. E aí então haverá a manifestação de Jesus no nosso meio. Quantos homens e mulheres vêm clamando e orando por um avivamento? Não virá o avivamento enquanto não chegar o arrependimento. Não haverá o banquete de núpcias enquanto a noiva não for limpa. Que no nome de Jesus, o coração desses homens e dessas mulheres que amam a Cristo e a igreja de Cristo se encham de indignação, uma indignação santa, se encham de ousadia, de coragem, para se levantar e declarar a verdadeira palavra do Senhor.
a verdadeira pregação do Espírito Santo. E que isso ocorra logo, para que o Senhor possa mais uma vez vir e cear e estar com a sua noiva, e estar com a sua igreja. Queridos, essa é uma boa palavra. Raça de víboras é uma ótima palavra, pois nos traz a consciência, nos traz a realidade de um arrependimento, de uma mudança, de um restabelecimento do reino, do propósito, do amor, da graça, da justiça do Senhor. Que no nome de Jesus, esses homens e essas mulheres que têm o espírito de João Batista possam se erguer com o coração voltado ao Senhor, com a mesma humildade que tinha João Batista, mas com a mesma coragem, ousadia e firmeza no espírito, e declarem: raça de víboras, arrependei-vos, que haja fruto de arrependimento, para que a igreja e a noiva do Senhor seja restaurada, santificada, purificada, no nome de Jesus. Amém.